Tudo bem, terceiro ano? Vamos lá. Pessoal, então, continuando aí, né, a nossa aula, que nós estávamos falando das principais instituições financeiras, né, mundiais de sua finalidade, hoje, né, nós vamos dar um enfoque especial para o FMI, ok? O que é o FMI? Né? O FMI, ele é o Fundo Monetário Internacional. Então, na página 40, nós temos lá a FMI e o Banco Mundial. Tudo bem? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Então, pega a apostila, né? Olha, acompanhe comigo a leitura, vai grifar as partes mais importantes e tudo mais. Assistam as videoaulas também, é importante, ok? Bom, embora tenha entrado, ó, FMI, página 40, tá? Embora tenha entrado oficialmente em operação 2 anos depois, ok? Foi na conferência de Bretton Woods, que nós já até tínhamos discutido, né, na aula passada, que se criaram o Fundo Monetário Internacional, o chamado FMI, e o Banco Mundial, que era o antigo BIRD, né, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que ele foi criado depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? Perdão, depois da Segunda Guerra Mundial. Formalmente, essas instituições passaram a integrar o sistema da ONU, mas na prática sempre atuaram de modo independente. Então eles foram criados, a ideia surgiu através dessa conferência de Bretton Woods que foi organizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que hoje compõe 193 países oficiais como membros, né? Porém, tanto o FMI quanto o Banco Mundial, ao longo da história, eles preferiram seguir rumos meio que independentes, tá? A parte da ONU. Ok? Bom, Fundo Monetário Internacional. O FMI tem o objetivo de oferecer socorro financeiro a países em crise. Então, por exemplo, se tiver uma pergunta na prova, qual é o objetivo do FMI? É fornecer auxílio, né, socorro financeiro a países que estejam, né, necessitados, a países que pediram socorro, pediram ajuda ao FMI, pediram para que ele empreste dinheiro para que esse país possa, né, ajustar a sua economia. Tá? Bom, então, o FMI tem o objetivo de oferecer recursos financeiros a países em crise, evitando que a situação se alastre para outras economias e afete negativamente as finanças globais. Vamos supor, tem um país que ele está quebrado economicamente. Se ele está quebrado economicamente, ele não vai comprar o minério do outro, ele não vai comprar a soja do outro, né? Ele não vai comprar os computadores ou a tecnologia do outro país. Consequentemente, esses outros países todos, eles não vão receber, né, o dinheiro. Porque o cliente não comprou, não vai receber o dinheiro. Então, para que esse ciclo econômico ele não assole o mundo inteiro, o FMI chega e fala, não, tudo bem, ó, tô aqui, eu te empresto o dinheiro, equilibra suas economias aí, tal, né, e continua produzindo. Tá? Bom, a aprovação dos créditos, né, do empréstimo, no caso, que o FMI faz, no entanto, obedece a critérios políticos e ideológicos, estabelecendo sob a influência direta dos países mais ricos. Então são os países mais ricos ali do mundo, sobretudo os Estados Unidos da América, que controlam o FMI, tá? Que eles têm maior peso, né, nas decisões que a instituição toma. Por que eles têm mais peso nessa instituição? Desculpa, por que eles têm mais peso dentro do FMI? Porque por serem países mais desenvolvidos e mais ricos, obviamente são os países que mais contribuem também, porque o FMI é Fundo Monetário Internacional. É como se fosse uma poupança para todos os países do mundo. E aqueles países que mais estão precisando vão lá e pegam o dinheiro da poupança. Mas para pegar ele tem que pedir emprestado para os países que administram, que são os países mais ricos, né, do mundo, ok? Então os países pobres ficam devendo favores a esses países mais ricos, vocês conseguem compreender? Né? Então, contava em meados de 2015 com 188 membros que contribuíam com cotas de participação. Essas cotas de participação são valores depositados. Esses valores depositados vai de acordo com o PIB de cada país. Aquele país que tem o seu PIB, ou seja, o produto interno bruto menor, vai contribuir menos.
só que também vai ter menos participação, menos voz ativa lá dentro. O voto dele não vai valer tanto quanto de um país que consiga, né, que consegue, por exemplo, não vai valer tanto quanto de uma Alemanha da vida, quanto dos Estados Unidos da vida, que consegue injetar muito mais dinheiro. Tá? Dessa forma, apenas 5 integrantes, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, concentram mais de 1/3 do peso proporcional das votações em que se decide pelas políticas, né, econômicas associadas à regulamentação de empréstimos dos países. Ou seja, essa regulamentação seriam as leis, né, as leis que regem o empréstimo desse país. Então, 1/3 da proporção dos votos, e proporcional também aos que a arrecadação que esses países dão, né? Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o peso dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido e da França na hora dos votos é maior. Por quê? Porque a contribuição deles também é maior. Por que a contribuição deles é maior? Porque são países mais ricos. Ok? Então tem essa questão aí, tá? Bom, os Estados Unidos, que detêm o maior poder no órgão, de todos esses, o que detém maior poder, né, de voto, de vetar empréstimos ou não, é os Estados Unidos da América. Tá? Então os Estados Unidos, que detêm o maior poder no órgão, representam aproximadamente 16% dos votos total. Ó, só o voto dos Estados Unidos representa 16% dos votos. Então né, de todos os 188 países, 16% é uma fatia enorme, é uma grande expressão, é um voto expressivo, porque é o que mais contribui. Tá? A distribuição dos pesos equivalentes a cada, ou seja, por igual, a cada um dos membros é objeto de polêmica em geral. Porque os outros países que não têm um peso de voto tão grande assim igual os Estados Unidos, eles reivindicam um maior peso, uma maior participação. Mas os países ricos dizem o seguinte: se você quer um maior peso, você tem que contribuir mais também. Né? Então, a distribuição dos pesos equivalentes a cada um dos membros é objeto de polêmica. Em geral, os países com menor representação, como o Brasil, que não tem uma representação tão significativa, cujo peso proporcional nas votações é de apenas 1,72%. Olha só, o peso do Brasil é 1,72% na votação. Em contrapartida dos Estados Unidos é 16%. Reivindicam, então, esses países assim com menor participação e que têm um peso menor, eles reivindicam reformas na estrutura da distribuição das cotas, a fim de ampliar a sua influência política na instituição. Ou seja, todos os países, eles depositam dinheiro aí no FMI. Depois, na hora de dividir entre os países, obviamente que o que depositou mais, ele vai ter mais. Mas os países que depositaram menos, eles reivindicam que eles possam receber mais dinheiro também, né? Para que eles possam também se desenvolver e um dia se tornarem ricos e também ter uma participação na votação. Ok? Para fechar, olha só, para fechar o FMI aqui, outra controvérsia se refere às condições impostas pela instituição, pelo FMI. Que condições são essas? São políticas adotadas, né, também pelo Banco Mundial, inclusive, né, para obter ajuda financeira. Então, assim, para obter ajuda financeira, os países devem cumprir um rígido programa de ajuste de contas internas, orientado prioritariamente para o saneamento das dívidas externas, ou seja, a dívida, né, externa, que ele deve para outros países ou para o FMI. Isso pode gerar problemas como desemprego e menor efetividade das políticas sociais, como políticas para a saúde, para a segurança, para a educação. O que ele está dizendo aqui? Beleza, você quer o dinheiro? Você está precisando do dinheiro para se reconstruir? Está aqui, ó, o dinheiro. Só que é o seguinte, você vai ter uns juros, né? Você vai ter uns juros, e a hora que você vai me pagar, você vai pagar esse dinheiro com juros. Só que, para mim te emprestar, você vai ter que assinar um acordo aí. Esse acordo vai dizer o seguinte: se o seu país, se você não conseguiu dar conta com esse dinheiro que eu te emprestei para regulamentar o seu país e deixar suas dívidas, né, equilibradas, ou para investir na segurança, na educação, se você não fez isso, o problema é seu. Antes de fazer isso, você vai primeiro me pagar. Cada vez sua dívida vai aumentando, tá? Cada vez a dívida vai aumentando ainda mais, ok? Então, o país ele tem que se comprometer, antes de investir socialmente, em políticas sociais, que seria na educação, na segurança, na saúde,
nossa, para mim poder investir nisso, primeiro eu vou ter que pagar a dívida. E vai ter que pagar. Porque se não pagar, o país, ele pode alegar, se o país estiver quebrado, professor, aí o país ele decreta moratória. O que é moratória? A moratória seria bem vergonhoso para um país, tá? Porque ele chegaria e falaria assim, ó, por exemplo, o Brasil, fala, olha, eu não consigo pagar a dívida. Eu não consigo pagar a dívida. O que acontece? O FMI é o Fundo Monetário Internacional de todas as nações. Todas as nações vai olhar aquele país que não pagou a dívida como um mau pagador, né? Ou é o país caloteiro, sabe? Então, você vai querer fazer acordo, você vai querer emprestar dinheiro, né? Ou fazer, ou vender, ou comprar de quem é caloteiro? Não vai. Então esse país ele fica com fama de mau pagador no mercado. Você entendeu? Então, o FMI não vai mais emprestar. O Banco Mundial também não. Então vai ser difícil esse país sair da crise. Então, para não decretar estado de moratória, falar, olha, não consigo pagar a dívida. Então vai ter que pagar a dívida, mas vai ter que deixar de investir na saúde, na segurança, na educação, nas políticas sociais. Tá? Então o mercado ele chega a ser um pouquinho cruel, né? Mas é a lei deles lá, tá? Quem sou eu para questionar, né? Aí isso aí vai dos líderes políticos mundiais, né? Não eu como professor de geografia. Eu tô passando para vocês o conteúdo, ok? Bom, pessoal, então a nossa aula aí foi essa. FMI, Fundo Monetário Internacional, ok? Próxima aula não perco então sobre o Banco Mundial. Nós vamos trabalhar sobre o Banco Mundial mais detalhadamente. Tudo bem, pessoal? Tenham então uma excelente semana para vocês. Até segunda-feira. Ótimos estudos.